O Bruno tá com problema, não tá? O Bruno Ou não? mandou mensagem que ele falou: caiu, para um pouquinho, tá voltando. A internet do interior é foda, né? O tema do podcast de hoje é gay do interior. E pra me ajudar aqui, eu trouxe 3 pessoas dessa vez. Vamos tentar manter essa bagunça organizada aqui, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui à distância, no chat, por motivos de quarentena. Eu tô aqui com o Bruno. Olá, gente. Sou Bruno, tenho 26 anos, sou arquiteto, nascido em Paulínia e hoje morando em Campinas. Gente, o campineiro não acha que Campinas é interior, né? Tem isso, né? Campinas era pra ser a capital de São Paulo, aquele. E eu também tô aqui com o Fernando. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Arazão, sou host do podcast Fora do Meio, que é um podcast onde a gente discute coisas relacionadas à vida do LGBT, que o Y já teve, né, comigo fazendo um episódio maravilhoso sobre invasão hétero. Você pode me achar através do @Fora do Meio Podcast no Instagram ou no Facebook. E eu sou de Blumenau, Santa Catarina, que é aquela cidade que você, ouvinte, provavelmente conhece, ou por causa da Oktoberfest ou quando tem enchente, né? Que são as duas coisas que aparecem no Jornal Nacional. E eu também tô aqui com o Matheus. Oi, eu sou o Matheus, eu tenho 26 anos, eu sou do interior, mas agora eu moro em São Paulo e eu trabalho com teatro. Como que foi a infância de vocês? Cara, então, na verdade, assim, a gente meio que... Você percebe, né, que você é meio... Porque, assim, interior, ele tem muito essa coisa da proximidade, então... geralmente os colégios, você fica muito em contato com outras crianças e com o tempo você começa a perceber que você é um pouquinho diferente. E normalmente as crianças também costumam perceber e começam a jogar na sua cara, tipo, né, viadinho, não sei o quê. Então, meio que... eu sempre falo que as pessoas perceberam que eu era gay antes de eu perceber que eu era gay, justamente por jogarem isso na minha cara nessa época. Aí, normalmente, o que você fazia? O que era o movimento, né? Você começava já a se policiar para você não parecer tão viado. Às vezes a gente não fazia a menor ideia do que você estava fazendo que era, né, considerado viado para você parar de fazer. Então, eu mesmo assim, eu sempre fui considerado uma criança tímida por isso, porque eu evitava falar, eu evitava me manifestar por medo das pessoas olharem pra minha cara e dizer viadinho. Tipo, a gente Eu acho que fica eu não zero era muito espontâneo. tímido, não. Na verdade, eu não era muito tímido, não. Mas eu sempre falo essa mesma coisa, que, tipo, ficam te apontando, né? E falam, né? Viado, viadinho, isso aqui, você não gosta de futebol. Gente, não gostar de futebol é aquela barbárie, né? Na escola. É horrível. Minha irmã sempre, depois que eu conversei com a minha irmã, né, que eu falei que eu era gay pra ela, ela só falou pra mim que ela sempre soube, né? Aquela coisa. Tem gente que fala que sempre soube que tava na cara. Eu não sei, mas eu olho minhas fotos hoje e fotos de criança e tem algumas que são assim maravilhosas, tipo dançando a boquinha na garrafa. Ah, sim. Muito criança viada. Não, fotos. Eu lembro de uma foto que, assim, foi a primeira vez que eu comprei uma câmera de filme ainda, então, né, você já deve imaginar a minha idade. E um dia eu tirei uma foto imitando a capa de um CD evangélico, porque além de tudo eu fui evangélico, né, pra completar o clichê da criança viada do interior. E era um CD da Mara Lima, chama Anos 2000. Depois vocês procurem na internet como é que é essa posição da capa. E eu fiz essa pose com uma foto. Ficou muito gay. E até hoje eu lembro, assim, de eu revelar a foto e meu pai olhar a foto e só jogar em cima da mesa e sair. Então, eu tinha muito costume de ir com a minha mãe nas lojas de roupas e ia na seção de cuecas, assim, escondido, enquanto ela estava olhando as coisas, para ver os folders que tinha dentro das embalagens de cuecas da Match, da Loco, porque tinha os homens, né, tipo, mostrando desde o peitoral até as coxas, e eu ficava disfarçando, fingindo que estava lendo. Ai, o que você tá vendo? O tamanho, mãe. As pessoas passavam, ai meu Deus do céu, será que elas estão percebendo? Aí dava uma volta e depois voltava, né? Aquela criança bem disfarçada, né? Sempre disfarçando, e ficava vidrada ali até ir embora. E minha mãe tinha costume de comprar lingerie pela Demilos, né? Que era uma revista, eu nem sei se existe ainda, Demilos.
E eu lembro de pegar a revista escondida, quando ela já não estava vendo, e ia pro quarto e folheava na parte masculina para ficar vendo, né? Dando umas Os boys lá. manjadas. E eu ficava vidrado, né? Tipo, eu não sentia nada, né? Na infância, não sentia tesão, não sentia Era nenhuma curiosidade coisa, mesmo, né? né? Mas era uma curiosidade, sim, muito forte, né? Vocês, nessa fase da puberdade, pré-adolescência, caminhando mais pra adolescência mesmo, vocês já sabiam que eram gays? E como que vocês faziam? Vocês entravam na internet, faziam o quê? A gente foi ter internet em casa um pouco mais tarde, assim, mas quando foi aquela internet de escada, que você tinha que esperar meia-noite, Aham. o computador ficava no quarto do meu pai, então não era muito isso. Mas assim, teve uma coisa que eu fiz uma vez e que foi a pior decisão que eu fiz na minha vida, porque assim, gente, preparem os lenços porque a história vai ser triste. Eu resolvi que eu tava nessa dúvida, né? Meu Deus, beleza. E eu, tecnicamente, nunca tinha visto um homem pelado na minha frente e eu resolvi furtar de uma livraria uma revista pornô masculina. E digamos que eu não tive muito êxito. Aí a pessoa que trabalhava nessa revistaria, assim, aconteceu, eu fui pego, devolvi a revista e fingi que nada aconteceu. 2 anos depois, esse menino entra na minha sala, porque ele repetiu de ano e foi fazer dependência com a minha turma. Ai, meu Deus, que terror. Pois é, todo mundo ficou sabendo dessa história e eu negando o máximo possível, mas tipo, claro que as pessoas sabiam que isso era verdade. Então, depois disso, assim, esse foi o grande deslize que eu dei nessa coisa de, tipo, me descobrindo, e foi a última vez, assim, que eu fiz qualquer coisa nesse tipo, porque, nossa, foi um inferno na minha vida depois disso. Eu não sei se. Eu não sempre soube, não. Tipo, que eu era gay. E é muito interessante, porque eu tinha amigos no teatro que acho que isso era uma diferença, assim. A salvação dentro do interior era ter os amigos do teatro, porque era, tipo, outra cabeça, outra Sim. galera, né? Muito diferente. E, por exemplo, eu tinha um amigo alguns anos mais velho, 5 anos mais velho, e ele já tinha me falado, sabe? Tipo, eu sou gay. Então, pra mim, era uma coisa que eu já tinha entendido que podia acontecer. Mas eu não achava nem que eu era, e não era uma coisa que eu conversava com a minha família também, não. E eu lembro perfeitamente, gente. Uma amiga minha melhor amiga, que tipo, eu já tinha sido minha namoradinha, né, aquela coisa, mas era super melhor amiga, e ela falou: Matheus, você nunca sentiu atração? Você nunca teve vontade de beijar um menino? E eu falei: não, acho que não. Ela: porque eu queria beijar uma menina. Falei: legal, né? Daí ela falou assim: não, mas eu queria fazer uma aposta. Vamos ver quem beija primeiro? Assim, gente. Daí eu falei assim: mas Laís, eu não tenho nem ideia quem eu vou beijar. Tipo, eu não tenho opção. Daí ela falou assim: não, mas eu já tenho aquela coisa de arranjar. Vou arranjar pra você. E arranjou mesmo, né? Só que daí ela beijou primeiro. Daí eu falei: não, mas agora eu quero também quero beijar. Ela já tinha ganhado. Sei que não tá valendo mais nada em jogo, mas agora quero beijar. Não tava valendo mais nada. E o menino, ele era um desses, tipo, hétero que zoava muito na escola de ser gay, sabe? Não sei se vocês tinham esse tipo de gay. Esse tipo de hétero na escola. Tipo, que ficava zoando de viado, sentava no colo do amigo. Mas eram os mais héteros, assim. Ai, que ficava pegando no pau dos amigos, pegava na boca. Total, mostrando o pau, mostrando a bunda. Sim. E ele era, tipo, sei lá, da outra turma. Só tinha a turma A e B na minha escola. Ele era da outra turma, da A. E ele foi em casa, e a gente ficou em casa e beijou, e a gente teve que tirar uma foto. Ele sabia que ele foi fruto de uma aposta. E já não era mais aposta, né? Já não tava valendo coisa, mas a gente queria se mostrar. Mostrar um pro outro. E a menina, ela tirou uma foto nessas domingueiras, sabe? Ela foi, beijou a menina, e eu tirei uma foto do menino que eu beijei lá em casa. Meu primeiro beijo gay. Mas sabe que o meu primeiro beijo gay foi uma coisa muito parecida, porque eu lembro que a gente tava... eu devia ter uns 10 anos, eu acho. E a gente tava brincando de esconde-esconde com uma galera na minha rua, porque na minha rua só tinha criança, né? Então a gente se reunia todo mundo pra brincar. E eu fui me esconder junto com um vizinho meu, e no meio do esconderijo ele olhou pra mim e disse: eu aprendi como beijo igual nas novelas. Quer ver? Aí eu disse: quero. Resolvi, tipo, falei assim: se eu não sinto nada por mulher, eu preciso experimentar homens.
E aí eu saí com um amigo, a gente foi pra Campinas. A gente foi Aham. numa balada muito antiga que tinha aqui em Campinas, chamava Apple. E era uma balada assim muito caidinha, sabe? Aquelas Aham. baladas de bairro que tinha apresentação de drag e tudo mais, era super gostosa, assim, super divertidíssima. Uhum. E foi lá que eu dei meu primeiro beijo. Foi um menino, assim, aleatório, começou a olhar pra mim, eu comecei a olhar pra ele, né? Provavelmente o menino já era mais experiente que eu. E aí ele veio, e a gente ficou, tipo, assim, que eu beijei o menino, eu falei, puta merda, eu sou. Fiquei a noite inteira com o menino, assim. E foi uma situação muito engraçada, né? Porque no outro dia tinha aniversário do meu sobrinho. E o menino era muito atirado. Então, assim, o menino me deixou marca no Ai, meu pescoço. Deus, que trauma. É. E no outro dia, sabe? Tipo, eu já tava, tipo, todo acabado, né? Que tinha ido voltado pra casa de manhã. E o aniversário era tarde e com a marca no pescoço, assim. Eu lembro de ter passado maquiagem pra tentar esconder. Foi, assim, bem trash, O pó sabe? compacto da Mas foi, Avon. Gente, eu perdi meu bebê com 17 anos. Gay, né? Bebê gay, né? Bebê Com com menor. 17? Com 17 anos. Foi tipo assim. Tipo, E tive você que. ficava com meninas, assim, muito. Ficava com meninas, ficava com a Lourdes da minha escola, traía a Lourdes beijando meninos, gente, no Verdade Desafio. eu tive, assim, paixonites por meninas. Assim, foram duas paixões por meninas, mas nunca teve desejo, assim, sabe? Tipo, eu comecei a entrar na puberdade. Eu me lembro, assim, com 13 anos. Mas na época, todos os garotos da escola já ficavam beijando no final da aula, né? Atrás da escola e tudo mais. Eu, tipo, morria de medo disso acontecer comigo. Os meninos se reuniam para ficar com as meninas, e era aquele troca-troca, né? Tipo, agora você vai ficar com ela, agora você vai ficar com ele. E eu lembro uma vez que eu tive que ir, sabe? Eu tentava fugir de todas as formas. E uma vez eu tive que e uma vez eu tive que ir ficar com essa menina, porque ela ficou E insistindo. pra ele não ficar feio, que a gente morria de medo de ser chamado de gay, não Exato, posso né? recusar beijo. Exato, era porque senão eu ia ser o viadinho mesmo, assim. Comecei a beijar, eu senti tanto nojo que eu deixei a menina lá, saí correndo, fui embora pra minha casa, fui lavar, escovei os dentes, Gente. tipo, muito nojo, assim. E eu nunca mais. Aí eu parei de sair. Eu comecei a me afastar deles, porque eles riam de mim, né? Tipo, ai, olha o Bruninho, fugiu, não quis beijar a menina tal. Eu ficava falando que ela tava com mau hálito. Ainda difamou a mulher, que horror. Tipo, eu acho que eu entendi durante um tempo que eu era bissexual. Eu lembro que eu entrei na faculdade e me entendia assim, bissexual. Mesmo depois de ter beijado. Porque depois também foi um lance que eu continuei ficando com aquele menino. Olha. Mas era muito estranho, porque na verdade acho que ele era hétero mesmo. Hoje ele é super hétero, e desses héteros bem escroto ainda. Mas acho que, sei lá, né? Também queria experimentar, não sei. Sim. Mas não podia fazer nada mais do que beijar. Isso era muito estranho. Tipo, nada. Mãozinha paradinha, entendeu? Mas, Fernando, você chegou a namorar alguma menina? Já, mas era aquela coisa bem de colégio, assim, tipo, sabe, que hoje em dia eu não classificaria como namoro, mas naquela coisa bem de colégio, de tipo assim, só ficar junto com a menina e dar um beijinho ou outro, mas assim, nada além disso. E é engraçado, porque eu ficava muito com essa dúvida, que eu tenho a mesma que o Matheus, por exemplo, assim, hoje em dia talvez eu me entenda como um bissexual afetivo, digamos, porque apesar de sexualmente eu só me sentia atraído por homens, mas afetivamente eu sou muito atraído por meninas, desde a adolescência, assim, tanto que eu fui muito apaixonado por uma menina que acabou virando uma grande amiga minha, e, sério, eu movi céus e terra, assim, pra ficar perto dela no segundo grau, justamente, o que me deixava mais em dúvida, tipo assim, beleza, tá, mas o que eu sou, afinal? Porque eu não sei como é que foi pra você, Matheus, também no interior, mas eu tinha zero referências na minha cidade sobre o que é ser gay, o que é ser bi, qualquer outra coisa. Não, então, é aquilo que eu falei, tipo, eu tinha a galera do teatro, mas era uma outra coisa, porque não era o nível escola, né, que você tá ali todos os dias. E na escola, não tinha um gay assumido. Nada, né? Então era tipo,
era muito estranho. As pessoas apontavam para principalmente os moleques, né? Tipo, apontavam para todos os meninos que achavam que era viado e falavam. E então tipo, eu nunca me assumi na escola. Você que falou da ideia de referência, tipo, eu não tinha ninguém dentro da escola, gente. Eu não conseguia fazer aquilo sozinho, sabe? Sim. Tem um lance de coletivo também, não conseguia, não. As minhas referências eram todas da televisão e, né, década de 90, o que era os gays na televisão. O Zeca Gay, que odiava, gente. O Patrick, olha a faca. Eles gritavam pra mim, olha a faca. Ele dá vontade de levar uma faca mesmo e matar. Mas aí, perdeu o réu primário. Mas vocês acham que, por exemplo, nessa fase que vocês não tinham referência nem nada, a internet funcionava como um refúgio pra vocês? Ah, com certeza. Sim. Eu tinha até, tipo, trocava ideia, conhecia gente na internet, né? Tipo, parece que eu tive mesmo um namoradinho pela internet. Ai, não, toda gay já teve um web namoradinho, gente, pelo amor de Deus. Eu entrava num bate-papo UOL escondido. E eu lembro até que eu tive um romancezinho até com o menino. Eu não lembro, assim, não lembro o nome, nem lembro nada. Mas eu lembro a gente conversava todos os dias, assim. E a gente acabou trocando Messenger, né, na época. Mas sabe que a minha experiência com a internet, assim, eu tenho um grupo de amigos, não sei se vocês lembram de uma novela da Globo chamada A Favorita, que era Flora e Donatella. Pois bem, na época do saudoso Orkut, a gente tinha uma comunidade que a gente comentava os capítulos da novela conforme eles iam passando. A gente se aproximou de uma galera e criou um grupo que a gente chamou de A Favorita VIP, que são meus amigos até hoje, inclusive. Gente. E é tudo viado e sapatão. Tem uns 2 ou 3 héteros, mas assim, a gente tava meio que se descobrindo naquela época, porque assim, até então era todo mundo hétero, né? Imagina gay, jamais, nunca. Tinha uma menina só que era sapatão e que ela falava disso abertamente, assim. Foi muito legal isso, porque eles foram os meus primeiros contatos com pessoas da classe LGBT de fora. E eu comecei a poder entender um pouquinho mais sobre quem eu era e a gente começava a conversar sobre isso. E o mais louco é que, assim, a gente não conhecia um a cara do outro, porque a gente usava tudo fakes. Uhum. Tipo, eu tinha um fake que era Nazaré Tedesco, em que eu era muito puta, nada a ver com o Fernando da época, assim, que era morrendo de vergonha, assim, era uma baixaria desgraçada aquele perfil. Mas foi muito bacana pra isso, assim, pra gente poder meio que descobrir junto a sexualidade da galera e a gente foi trocando experiências. E cada um foi descobrindo um pouquinho, né, como que foi, como que era. Então, a internet, nesse quesito, pra mim, me ajudou demais. Tem um amigo meu que ele trabalhou comigo que ele morava em Conchas. Ele cresceu lá, bem roça mesmo, um super sítio, assim. E aí ele falou que na época da puberdade, ele foi baixar um vídeo pornô. E aí ele entrou no Casar, foi lá, procurou e fez o download. Aí ele foi com a internet da roça lá, discada da roça. Demorou assim 4 dias pra fazer o download do vídeo. Aí ele baixou o vídeo, ele, vai ser hoje mesmo. Aí ele esperou os pais dormirem e tal, não sei o que. Ligou lá, trancou o quarto, ligou o computador. Aí ele fez o vídeo. Quando foi ver, gente, ele falou que acho que ele não tinha prestado atenção, ou visto que tava em inglês, não sei. Era tipo de fisting, os caras enfiando o braço um no outro, assim. Ele falou assim, meu Deus, que horror. Que horror. Tipo, a Mara Maravilha. Esse não é meu mundo, meu Deus. Então ele ficou muito traumatizado, assim, muito traumatizado. Durante a adolescência de vocês, seus amigos eram gays ou não? Eu tinha um amigo que falava que era gay, mas isso foi na época da faculdade. A gente fez a amizade e ele foi, inclusive, a primeira pessoa que me levou para uma balada gay, que foi, assim, nessa época eu morava em Pomerode, que é uma cidade vizinha, Blumenau, muito menor, muito mais fechada, com uma galera alemã raiz mesmo. E a gente foi para Blumenau numa balada gay trash que tinha lá, mas assim, que foi muito libertador para mim, porque foi a primeira vez que eu via gays reunidos num lugar e o negócio acontecendo. Então, é o único amigo gay, assim, que eu tenho lembrança dessa fase da minha vida. Tava pensando agora que, na verdade, eu tive amigos gays e lésbicas, mas é muito louco, porque tava todo mundo meio que se descobrindo, assim. E hoje, pessoas que eu mantenho contato, por exemplo, um amigo, eu lembro que a gente tinha um grupo, né? A gente falava que era a sociedade. A gente ia para uma chácara, assim, e lá a gente começava a se beijar, todo mundo, se pegar.
E era o momento de experimentar também, principalmente as meninas ficavam mais com as meninas, porque, sei lá, os meninos que estavam indo era eu, o menino que eu já tinha beijado, o único menino que eu tinha beijado, e um outro amigo. Então, na frente desse outro amigo, esse menino que eu tinha beijado não queria falar nada, sabe? E daí o menino já não queria mais nada comigo, já fazia tempo, daí eu falei, sabe o que, acho que eu vou tentar beijar esse outro amigo. Por quê, né? Eu tava morrendo de vontade, eu tinha gostado da coisa, né? Daí eu fui tentar beijar ele e ele ficou muito puto comigo. A gente tava muito bêbado, vodka e tal, ele tentou bater em mim. Nossa. E daí as amigas, né, me ajudaram tal, a separar a gente. Daí fiquei mó bad, daí no outro dia eu escutei os dois conversando. Porque pinto com pinto não combina, buceta com buceta também não. Desse jeito, assim. E depois, esse menino, hoje ele é gay, é super meu amigo, e é um dos amigos que mais, tipo assim, que ficaram de Itapira, sabe? E eu lembro também que tinha um grupo, o Centro Espírita de Itapira, que era outra coisa, assim, que não era que nem os católicos, sabe? Ali tinha uma juventude LGBT florescendo. Daí era legal ter contato ali, dar uns beijos. Tipo... Eu ia no centro espírita para tomar um passo e dar um beijo. Mas eu não ia pro centro espírita, eram eles. Eu queria ter uma turma. Eu tinha esse amigo meu que me levou pra balada. E aí a gente tinha já um grupinho de amigos, que era bastante meninas, né? Eu sempre fui muito de fazer amizade com meninas. Nunca me identifiquei com um menino hétero, assim. Eu tinha até um pouco de aversão, sabe? Pelas conversas e tudo mais. E aí a gente sempre saía junto. Eu, ele, as meninas. Aí a gente acabou começando a fazer amizade com o pessoal de balada. Tinha uma balada aqui em Campinas que era muito famosa, que chamava Base Lounge. Todo sábado a gente tava lá na balada e... Mas você tinha que ir pra outra cidade e encontrar esses amigos, não tinha ninguém em Paulínia. Com certeza, não tinha ninguém em Paulínia. Paulínia ainda naquela época era muito fechado, assim. Eu acho que ainda é, eu não frequento muito mais lá. Mas eu lembro, assim, o pessoal é muito fechado e muita gente se conhece. Então, qualquer coisa que se fizesse, estivesse exposto na rua, as pessoas, no outro dia, normalmente estavam sabendo, sabe? Vocês com esses seus amigos, vocês não... Obviamente não tinham lugares gays, né, na cidade de vocês. Mas o que vocês faziam? Vocês se reuniam na casa de alguém? Vocês iam pra algum lugar? Mas a gente não tinha onde ir, não. Não tinha um espaço que você fala, vou lá e vai ser tranquilo, né? Não existia isso, não. Era mais, tipo, quando a gente tava sozinho, em casa. Sim. Conseguia ir, tipo, que eu falei, pra chácara, assim. Que daí, gente, agora, né? Toda a liberdade do mundo. Mas de beijar a menina, assim, no meio do mato. Já fiz isso. Não, isso sim, né? Que daí você tem a sorte de encontrar alguém, porque na minha época não tinha aplicativo nem nada, era aquela coisa, né? Quando rolava, era aquela coisa rapidinho, escondido, né? Pra ninguém ver que você sumiu. Horrível, atrás do Cristo da cidade. Eu conheci um menino pela internet que ele era de Imbu. E aí ele, não sei o que, minha madrinha mora em São Paulo, tal, não sei o que. Ele era super enrustido, super enrustido. A gente conversava pela internet, pela MSN. E aí demorou 3 meses até ele vir de Imbu pra São Paulo. E a gente se encontrou no Shopping Eldorado, que era mais perto pra ele. Então, eu nunca consegui sair com nenhum lugar perto, então, e por isso eu sempre vou pra uma outra cidade pra poder me sentir mais confortável. Mas você via que ele ficava muito incomodado mesmo no shopping. Ele tinha muito medo de alguém passar e ver ele, assim. Muito medo. Ele ficava muito incomodado o tempo inteiro. Isso super é muito familiar, assim, pra mim. Essa sensação de vai que alguém vê. Eu acabava indo pra Blumenau, assim, ter alguns encontros, que era essa coisa mesmo de você conhecer em chat da internet. Mas às vezes o Blumenau, que era um pouco maior, ainda não tinha nenhuma cena gay ali mesmo, nenhuma. Tinha as baladas lá que eu lembro que, se você fosse pra Balneário Camboriú, que era uma cidade um pouco mais evoluída, mas assim, Blumenau sempre era essa coisa mais escondida, assim, sabe? Tanto que assim, não tinha nada na frente indicando, a galera meio que sabia, era, sei lá, como se fosse uma sociedade secreta, sabe? Mas hoje em Blumenau, há uma cena gay, assim, maior? Agora tem uns outros ambientes um pouco mais LGBTQ friendly. Felizmente, eu vou pra lá hoje, assim, eu consigo ver que a galera tá um pouco mais aberta, as pessoas já põem foto com o rosto no Grindr.
Esse tipo de coisa, mas ainda assim, cada vez que eu vou pra lá, às vezes ainda tem essa coisa do tipo, tem local, porque eu moro com a minha família, sabe? Sim. Ainda tem essa característica do interior do tipo assim, as coisas estão ok, mas estão ainda caminhando. Você falou dos aplicativos no Grindr, colocar fotos de rosto. Como que funcionam os aplicativos? Eu saí de Blumenau faz 5 anos, e em 5 anos eu já consigo ver uma diferença muito grande da galera se comportando nos aplicativos. Eu lembro que antigamente, quando eu usava, era aquela coisa, não preenchia uma tela e era só aquelas coisas escondidas. Poucas pessoas que eu conversei, e assim, que tinham um rosto mesmo, assim, mas eram pessoas que já eram assumidas e que já estavam numa outra fase da vida, assim, mas a grande maioria, na época, era tudo escondido mesmo. Hoje em dia, não. Quando eu vou pra lá, eu vejo que poucas pessoas ainda escondem o rosto. Geralmente é a galera casada, Os sigilosos, né? discretos ativos fora do meio. Também tem na cidade grande, gente. Não é só no interior disso, não. Quando eu morava em Paulínia, eu usava bate-papo UOL. Uhum. Eu até conheci gente bacana, sabe? Mas eu não tinha acesso a esses outros aplicativos. Quando eu mudei para Campinas, eu entrei no Badoo, que era tipo assim, tinha muita gente mais velha, né? E não tinha muita gente nova. Mas aqui em Campinas era muito engraçado, assim, porque muita gente não era sumida, né? Uhum. Então, assim, para você descobrir a pessoa, você tinha que conversar muito tempo com ela, para ela ter, assim, liberdade para te mandar uma foto. Gente, você tinha que conversar horrores antes pra poder a pessoa criar uma Exato. confiança pra falar, você não vai me dedurar, e ela manda uma foto. Exato. E de repente a pessoa manda foto, aí você manda foto, aí bloque, tipo, não deu certo, sabe? E assim Exato. que tenha sido muito legal a conversa. E eu tive muitos casos, assim, porque eu era um adolescente muito magrelo, Uhum. assim, nível esquelético. Então, eu conversava muito com as pessoas, e quando as pessoas pediam foto, tipo, nossa, você é muito magrinho, né? Tipo, tá, né? Mas o que isso interfere, né? E aí a pessoa começava a se afastar. Então, assim, eu tive um nível de rejeição assim, muito grande. Depois de conversar e ter sido legal a conversa, que bizarro isso. É bizarro porque se você parar pra pensar, a imagem vai lá e anula tudo o que conversou, entendeu? O que Tudo você que tinha conversado. conversou. Porque no interior é Exato. assim, você abre o Grindr, é tipo assim, 3 pessoas perto e todo mundo a 50 quilômetros de distância, né? Exato. Muitas vezes que eu usei aplicativo, eram as mesmas pessoas que estavam ali, sempre. Então, assim, todo mundo que eu já tinha tentado contato, não tinha dado certo, estava ali. Então, eu lembro que às vezes eu ia para Paulina e eu ligava lá para ver se aparecia alguém diferente. Ou ia para outra cidade. Eu ia muito para Itapira, né? Então, ligava em Itapira, mas também era uma cidade super minúscula, não tinha quase ninguém. E aí, quando para São Paulo, sim, para São Paulo eu sempre estava namorando, então eu acabava não utilizando isso. Mas sim, realmente, é como se fosse. O aplicativo aqui é como se fosse uma cidade pequena, então todo mundo já se conhece. Né? A pessoa tá ali. Então, quando surge alguém diferente, que, sei lá, tá passando de carro, apareceu ali. Todo mundo já em cima dele. Tipo, oi, chama atenção. Do nada a pessoa você manda um oi, a pessoa responde no outro dia, ela tá a 1.000 quilômetros de distância. Né? Ai, eu tava no grau. Tava passando por aí, tava na rodoviária. Né? Agora eu já tô aqui no Paraná, já tô aqui no Rio de Janeiro, né? Tipo, ai, que ódio. Tô aqui no Paraná. Eu nem sei opinar muito, porque, gente, eu nem tinha celular direito. Eu saí em 2012 eu vim pra São Paulo. Eu nem tinha, não sei como funciona, nem sei se existe ainda hoje, mas eu imagino que... Não, na verdade não sei opinar. Não posso opinar. Eu fui pra um rodeio em Americana. Fui por obrigação, que foi aniversário da minha melhor amiga. E ela queria ir pro rodeio. E aí Barretos era caro e tal, não sei o que, e tinha um de Americana. E aí ia ter show da Maiara e Maraísa. E aí eu falei assim, beleza, fui e tal, não sei o que. Chegando lá, só os peões lá, todos uns caras gostosos lá, com aqueles chapéus, só que muito hétero, tipo assim, um rolê
extremamente Aham. hétero, assim. Aí Aham. tinha o. Eu não sabia, assim, pra mim rodeio é só um show, mas realmente tem pessoa que monta em boi, monta em cavalo, essas coisas, eu não sabia. Muito Sim. gay. E aí eu saí da arena, que eu não queria ver os bichos lá. E aí eu fiquei numa barraca lá com os caras que vendiam uma cachaça chamada Canelinha, que ela é muito famosa nos Sim, interiores. sim. E ela é muito forte, gente, muito forte. E aí eu peguei e fiquei tomando canelinha lá, eu e minhas amigas lá tomando canelinha. E assim, eram 3 caras trabalhando tipo, no mini alambique que eles montaram lá, né? E aí a gente tomando canelinha, aí ele falou assim, olha, é muito forte. As pessoas não aguentam tomar 3. Aí eu. Ai, até parece, gente. Eu tomei uma, chamei o urubu de meu louro, comecei a cair no lugar, comecei a cair no rodeio. Aí, tipo assim, eu não acreditava que existia isso de amnésia pós-bebida. Pra mim era muito mentira. Mas é Conheceu uma verdade, gente, canelinha. acontece. É real. E aí, no outro dia, eu acordei com o telefone do cara no meu celular. E aí eu falei, quem é esse cara? Aí minha amiga falou assim, é o cara da canelinha. Aí eu falei, meu Deus, gente, eu não sabia que o cara era gay. Eu não sei como dei em cima dele, não sei quem deu em cima de ninguém, não sei como não apanhei. E o cara era tipo assim, um cowboy. Tipo assim, até com aquele coletinho por cima da camiseta xadrez e a fivela, gente. Aí eu peguei e falei, vou sair, né? E, Gente, eu beijei um menino dentro de um banheiro químico no rodeio. e ele era enrustido também. Era. Eu acho que a gente merece mais. Muito indigno banheiro químico, gente. Sério. Não, esse cara que eu saí, no outro dia eu mandei mensagem pra ele e tal, não sei o quê. E aí ele tinha carro. Aí ele falou assim, onde você tá? Aí eu tava na casa da família da minha amiga, que era bem perto, assim... Lá no interior é tudo muito perto, era tipo assim, sei lá, 10 minutos do centro e era longe, assim. E ele falou assim, ai, perfeito, eu te pego aí que era meio afastado. Aí ele me pegou muito à noite. E aí eu peguei e falei assim, tá, não sei o que. Toda aquela emoção, né? Ai, saindo com o cowboy, doido pra ele falar assim, Deixei de ser cowboy por ele. eu, nossa, amo, ai, cowboy. E aí ele pegou, passou e me pegou. E aí ele foi andando pela cidade, dando uma volta, e os vidros fumê fechadíssimo, assim, eu, nossa, não sei o que, de patroa lá no ar-condicionado. Aí quando eu fui ver, ele para no lugar e fala assim, vamos ali? Aí eu falei, quê? Era uma rua deserta. Aí eu... Aonde? Aí era tipo um... Terreno baldio. Ai, gente. E aí a gente se pegando e tal, não sei o que. A gente se pegou, foi bem gostoso, na verdade, mas assim, meio bizarro. E aí no final ele pegou e falou assim, deixa eu ver se caiu alguma coisa no chão. E ligou a lanterna do celular. Gente, um escorpião do nosso lado. Meu Deus, ele, nossa, gente, o escorpião, nossa, quase, eu assim, meu Deus. E não, e depois ele pegou e falou assim, só um minuto que eu tenho que fazer uma ligação. Eu falei, tá bom. Ele, oi amor, não sei o que. Ah, não, tava jogando um pouco de videogame, vou dormir agora, não sei o que. Ligou pra noiva na minha frente. Pra noiva. Aí eu falei, Exato, falei, amor, ele falou assim, é minha noiva. Tem um caso, né, do cara que eu conheci no Badu, que era todo enrustido, então eu não vi a cara dele durante alguns dias. E quando eu pedi a foto, ele mandou foto, mas ele mandou uma foto fake. E aí a gente marcou de sair. E ainda era em Paulínia, então, tipo, tinha todo um esquema, né? Era quase uma... Você tinha que planejar um negócio assim certinho pra ninguém desconfiar e ninguém te ver e tudo mais. E aí eu lembro que eu fui, fiquei esperando ele, aí ele me encontrou, aí ele, tipo, baixou o vidro do carro, né? Perguntou se era eu falei que sim. Aí eu entrei dentro do carro, a hora que eu olhei, falei, tipo, você não é a pessoa da foto, sabe? Eu falei, ai meu Deus do céu. Mas era muito diferente da pessoa da foto. Muito diferente da pessoa da foto. E assim, a pessoa da foto era um cara bonito, né? Na época eu fui muito inocente, achava que era um cara muito bonito. E assim, ele não era extremamente feio, mas ele era uma pessoa totalmente diferente. Aham. Só que eu já tava dentro do carro, e ele saiu do carro, né? Eu falei, ai meu Deus do céu. Sorte que na época, eu tinha uma tática, assim, com as minhas amigas, que eu fazia assim, me liguem daqui 10 minutos, porque se eu não estiver gostando, eu invento que aconteceu alguma coisa e venho embora. Essa era a minha tática. E aí tá, aí a gente foi, eu lembro que chegou na hora de entrar na casa dele, ele falou assim, você se importa de ir pro banco de trás e se agachar? Aí eu falei assim, por quê? Ele, é porque a gente vai entrar na minha casa agora, eu não quero que os vizinhos me vejam. E foi tipo, ai meu Deus, que ódio que eu fiquei. Aí eu fui pro banco de trás,
e me escondi, assim, foi tipo, uau, assim, pra mim. Aí eu lembro que ele estacionou, aí o portão era aqueles de correr, então era portão fechado, não dava pra ver. Aí ele entrou, ele falou, ai, pode sair agora, eu saí. Eu falei, ai, que ódio, já tava morrendo de raiva. E eu torcendo para as minhas amigas ligarem. Aí a gente entrou, né? Ele falou, você quer beber alguma coisa e tal? Aí eu falei, ai, e agora, o que eu faço? Do nada ele tirou o short. Tipo, era uma coisa muito exuberante, assim, sabe? E eu era muito safada. E na hora que eu vi a exuberância do cara, assim, o dote dele, eu falei, gente, vou relevar tudo isso. Botou o celular no modo avião para as amigas não atrapalharem. Eu lembro que a minha amiga ligou, ela falou, oi, Bruta, tudo bem aí? Eu falei, ai, tá tudo ótimo. Depois a gente se fala. Eu só lembro que a gente foi pros finalmente, aproveitamos a noite inteira, assim. Foi ótimo. Foi aquele negócio assim de super secreto. Foi meio que uma aventura. Acho que foi minha primeira aventura, assim. Uhum. Mas assim, não façam isso, tá? Quem tiver nessa fase, não faça isso. Né? Hoje a gente vive num mundo um pouquinho mais complicado. Assim, eu acabei até que dando sorte de ser uma pessoa que realmente Sim. queria ficar comigo, mas queria ficar no anônimo. Então rolou, foi assim, bem gostoso. Então acabei passando até a noite junto com o cara. Aí no outro dia ele me levou embora, me deixou no mesmo lugar que ele tinha me pegado. Mas você teve que sair escondido de casa de novo. Sim. Mas acho que no interior é muito comum o cara super. que é casado, Muito. sigiloso, etc. Teve uma fase da minha vida que eu só fiquei com homem casado, assim, e eu só ficava sabendo depois que eles eram casados, mas tipo. Hoje em dia talvez a gente perceberia, né? Mas na época era só aquela. As pessoas tinham que falar pra você entender o porquê você não podia falar, o porquê que tinham que te encontrar num lugar Eu totalmente não conhecia escondido. gente assim, não, por internet. Mas, tipo, até o meu primeiro namorado, quando ele começou a ficar comigo, ele falou pra mim que era hétero, que nunca tinha beijado antes, gente. Era mentira. E eu fui saber isso no meio. Pareceu que era a primeira pessoa que ele tava beijando. Tudo mentira. Tudo mentira. Fala muito essa coisa, tipo, eu nunca fiz, mas, né, garganta profunda, assim, com facilidade. Tem uma história que, assim, foi muito engraçado, porque eu conheci o cara no chat e a gente, tá bom, vamos se encontrar, vamos. Aí ele me pegou de carro, a gente foi até um determinado lugar e ele começou a falar... Sabe aquela música dos Pussycat Dolls, Buttons? Sei, Uhum. Que eu vou, né, você fica falando o que você vai fazer, mas não faz nada. Ah, Foi isso, ele ficou falando, e eu, tipo, tá, vamos. Aí, tipo assim, do nada ele disse, tá, mas outro dia, porque agora eu tô com pressa, que eu tenho que fazer não sei o que. E eu fiquei, tipo, mano, por que a gente saiu de casa, então? que fez eu perder meu tempo, vagabundo. Ai, Não, gente. exatamente assim. Aí depois as Pussycat Dolls lançaram essa música claramente inspiradas na minha experiência. Eu recebi a história aqui de um leitor que ele fala que ele é do interior. E aí ele conheceu um cara através de um aplicativo. E aí o cara não mandou nenhuma foto pra ele, nem nada. Falou assim, só vem aqui. Aí ele falou assim, quer saber, vou. Tava louco de tesão, com certeza. Foi. Aí ele chegou lá, ele falou assim, cheguei na rua. Aí o cara falou assim, Desce do carro e vem andando. aí ele pegou e falou assim, nossa, mas foi. Aí o cara falou assim, olha, vem andando até aqui o final. E aí eu te aviso quando for pra você entrar na casa. E aí o cara falou, tô te vendo. E ele sozinho na rua deserta, com 3 postes de luz. E aí ele foi andando. Aí foi que de repente, do nada, assim, uma casa do meio da rua, assim, abre o portão, com a casa toda apagada, a garagem, tudo, luz tudo apagada. Aí ele vai lá e fala assim, é essa casa, né? Aí ele entra, aí ele vê a casa escura, ele vê uma silhueta de um homem. E ele entra, encara a silhueta, e o cara fala assim, sou eu mesmo, tal, você. Isso ele não tá vendo o rosto do cara ainda. Aí ele chega, quando ele chega perto do cara, o cara coloca a mão dele no pau dele. Aí ele vê que é um pauzão enorme, falou que era um pau pesado, até ele comentar. E aí nisso, o cara pega e entra e puxa o cara pra dentro. Tudo da casa apagado. Aí ele entrou, os dois começaram a se pegar, transaram, ele falou que o cara era super gostoso e tal, não sei o que, mas ele falou que não sabe qual é o rosto do cara. Aí a desculpa do cara foi, meu pai mora bem na casa da frente, então por isso que não podia acender a luz, não sei, uma desculpa meio estranha. Mas a questão era,
que no interior tem muito essa coisa de todo mundo conhecer todo mundo. E aí ele ficou nessa durante muito tempo, tentando ver, de quem que ele é e tal, não sei o que, de onde ele é, tentando pensar do bairro, quem ele conhecia da região, ficou tentando rastrear a pessoa, mas não descobriu quem era até hoje. Mas ele ficou com uma experiência bem legal. Assim, não recomendo, não faria. Sim, dependendo da cidade do interior, você é filho de alguém, né? Você não tem um nome, você é filho do fulano, ou filho do ciclano, todo mundo te conhece. O filho da Deda, neto da Toinha, filhado da Baia, primo de segundo grau da Pafúncia, a reencarnação da Tunica, tipo isso. Que tem essas restrições, geralmente assim, a galera que é casada, a galera que não é assumida, o padrão fora do meio, né? E é isso, né? Tipo, você não pode... Tem isso ainda, né? Você não pode parecer gay pra chegar num raio de 5 km dele. Então rola toda essa entrevista antes pra, tipo assim, né, ter certeza que não vai, sei lá, chover um arco-íris na rua quando você entrar na rua. Não pode ser pintosa, não pode ser pintosa. Mas acho que enrustida, tipo assim, muito, né? Acho que é o que mais tem. Gostaria de acreditar que hoje em dia tá um pouco melhor, né? Acho que deve estar em comparação com a nossa época, talvez. Mas enrustido total, e acho que a pior coisa é ter que fazer tudo escondido, né? Então é tipo, tá todo mundo escondido, todo mundo no mesmo lugar. Os bizarros estão ali, né, tipo, traindo, quem ainda nem se descobriu direito. Acho que essa é a pior coisa, assim. Sim. Ainda mais quando você já tá numa fase que você tá ok com a sua sexualidade e você tem que se rebaixar sabe, se esconder de novo por causa de uma foda. É horrível demais isso. Eu não tenho paciência, sério. A pessoa vê que você tá tendo, tipo assim, não. Você não tem referência de que pode ser diferente, né, no interior. Parece que é um comportamento tão padrão que você acha que é assim que a coisa funciona e tá tudo bem. Não, e se assumir é toda a dificuldade do mundo, né? Então, sim ou sim, acaba sendo tudo escondido, né? Mas isso das pessoas que conhecem todo mundo, que sabe como que você trabalha, neto de quem você é, onde você estuda, de quem você é amigo, é muito bizarro porque coloca uma pressão ainda maior nessa questão de, tipo, vamos descobrir a qualquer momento. Vão comentar de mim. Eu acho que é uma pressão muito maior pra vocês, não é? Não, a história que eu contei lá da revista da livraria, eu passei 2 anos da minha vida com o cu na mão cada vez que minha mãe saía de casa para comprar alguma coisa de alguma papelaria. Eu ficava apavorado com a possibilidade dela ir lá e alguém contar para ela. Não, assim, tipo, pra mim era muito difícil, porque a família é toda católica, sabe? E gera um peso também que é de outra ordem, tanto dentro de você como na sociedade, né? Sim, pecador. Pecador total. Eu acho que as coisas que eu mais odiava era isso de todo mundo conhece todo mundo. E quando eu cheguei em São Paulo, muda, né? Tipo assim, também é uma falsa liberdade, eu acho. Mas de repente você pode fazer tudo, sabe? Não tem ninguém te olhando, ninguém te conhece. Então você pode ir onde você quiser, ser quem você quiser. Pra mim foi tipo, meu Deus, outra liberdade. Sou outra pessoa, posso descobrir quem eu sou, que na minha cidade eu não podia, assim. E uma noção de vida paralela também eu tive. Sim. Não, eu lembro a primeira vez que o menino me deu um beijo no meio da rua, assim. Eu fiquei travado, apavorado. Eu pensei, meu Deus, alguém vai ver. Aí depois eu pensei, tipo assim, mas ninguém se importa. Sabe? Não é tão assim, né? Mas... Não, mas ao contrário do interior, que isso seria um grande evento, aqui, assim, depois eu fiquei olhando as pessoas passando na rua, tipo assim, a galera olhava, mas olhava e continuava caminhando, sabe? Ninguém parou pra ficar tipo, meu Deus. Muita gente ainda é ligada à família por dependência, então, assim, tem receio de tomar posicionamento e ser reprimido pela família, ou até mesmo ser ameaçado de... se você for fazer isso, eu vou parar de te ajudar financeiramente, sabe? E aí você acaba sendo um adulto reprimido, né? Querendo ou não, por mais que você faça coisas às escuras, você não vai ser uma pessoa extremamente livre, né? Então vai muito assim do que você almeja, né? Se você quer realmente ser uma pessoa livre e independente,
você realmente tem que cortar o umbilical e não levar em consideração que você tem esse step que seria a ajuda financeira dos familiares, né? Acho que isso é extremamente importante também para você ter essa liberdade de agir como você realmente quer ser, sabe? Eu queria muito agradecer aqui a presença dessas pessoas maravilhosas que vieram do interior e que estão brilhando aí no mundo. E também brilhando no interior, porque voltam pra ela sempre, né? Tocando a música da Tieta, cada vez que desce da rodoviária. Desce lá do cometa, tocando a música da Tieta. Queria muito agradecer o Fernando. Y, eu que agradeço demais o seu convite. Foi um papo muito gostoso e eu espero que a gente tenha ajudado essas pessoas a refletir um pouquinho sobre como é ser gay no interior. Você quer deixar suas redes sociais de novo? Claro, por favor, gente, sigam o meu podcast, que é o Fora do Meio Podcast. Você consegue achar por esse nome nas redes sociais. No Twitter é Fora do Meio Pod. Pode me seguir no meu perfil pessoal também, que é MionzinhoBNU, no Instagram, ou Portadinho no Twitter. Tem uma rede que é LGBT Podcasters, não é? Sim. Eu tô junto com algumas pessoas, a gente tem uma rede de podcasters LGBT que você consegue descobrir o seu podcast perfeito no www.lgbtpodcasters.com.br. Acessa lá que tem muito conteúdo legal para você também descobrir. Seja você do interior ou da cidade grande. Maravilhoso. E eu também queria agradecer muito, muito, muito ao Matheus. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a coisa mais louca é que as experiências não são fáceis. Então, assim, tentar conversar e saber como as outras pessoas viveram e pensar que pode ser diferente. Acho que isso vai transformando a gente, transformando o mundo, assim. Obrigado. Eu queria muito agradecer a participação do Bruno também. Gente, muito obrigado. Adorei participar do podcast. Sou fã. Sempre falo pro Y, adorei o episódio tal, adorei o episódio tal. Sou fã do Nilinho, tá? Queria deixar aqui bem claro. Então, assim, foi um prazer mesmo. Sempre que quiserem, podem me chamar. E a gente vai conversando aí, tá? Perfeito. Você vai querer deixar suas redes sociais? Bom, meu nome é Bruno Toretti, então quem quiser procure, se achar eu aceito. Mas assim, eu queria, se você é do interior, assim, me conhecer, assim, eu queria fazer só um pedido. Por favor, não me peça pra levar na 25 de março. Gente, eu odeio na 25 de março, gente. Que ódio, todo mundo sempre me pede.